Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte e hoje tem notícias do Flamengo que joga pela Libertadores, né? Vasco e Botafogo estão se preparando para a Série B. Tem reportagem especial sobre o Fluminense de Fred e Kaique. Mas eu começo falando de seleção brasileira, né? Porque os jogadores já começaram a chegar em Teresópolis. São 2 jogos, né, do Brasil pelas eliminatórias. O Eric Faria sabe tudo de seleção brasileira, tá colado nos caras, tem as informações pra gente. Fala, Eric. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Fazia tempo que a seleção não se reunia, né? 6 meses, a última vez foi em novembro do ano passado, quando o Brasil enfrentou a Venezuela e o Uruguai também pelas eliminatórias. Agora vai jogar contra o Equador no dia 4 em Porto Alegre e no dia 8 contra o Paraguai em Assunção. Como você disse, os jogadores estão chegando aqui aos poucos. No momento a gente tem 13 jogadores na Granja Comari. O Neymar chegou de helicóptero, a gente tem imagens para mostrar. Também temos imagens da chegada de outros jogadores aqui a Teresópolis. Jogadores, alguns chegaram ontem, entre eles o goleiro Alisson, por exemplo, que hoje de manhã já foi até para o campo para trabalhar com o preparador de goleiros, o Tafarel. Uma informação importante, né? Pessoas que chegam do Reino Unido aqui para o Brasil precisam cumprir uma quarentena de 14 dias. Mas a CBF conseguiu uma autorização com o governo federal para que os jogadores que atuam na Inglaterra, e são 9 ao todo, né, não cumpram essa quarentena, desde que eles desembarquem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e venham diretamente aqui para a Granja Comari, e aí eles ficam nessa bolha, como a gente fala, da seleção brasileira. Bom, 2 jogadores que atuam no futebol carioca, o Everton Ribeiro e o Gabigol, jogam pelo Flamengo no domingo contra o Palmeiras, na abertura do Brasileirão, e se apresentam ao Tite na próxima segunda-feira. É isso, Escobar, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Abraço, bom trabalho por aí, sempre bom ver Eric Faria cobrindo seleção brasileira. Aí o Botafogo estreia na Série B amanhã contra o Vila Nova de Goiânia. Você vê ao vivo, exclusivo no Premier, às 9h30 da noite. Cria da base. Os únicos remanescentes do time rebaixado no Brasileirão. Aos 24 anos, Canu se tornou uma liderança no Botafogo. Capitão da equipe. Uma voz ativa. A que se posicionou após a derrota para o ABC, quando o clube foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. É difícil, dói, noite sem dormir. Pra mim, imagino para os torcedores. Depois daquele jogo, foi a voz que defendeu os companheiros no protesto dos torcedores do lado de fora do estádio. Cara, ali a gente sai de cabeça quente do jogo, né? Foi um momento difícil, um dos mais difíceis que eu passei aqui. E hoje eu assumo esse papel, uma liderança sim, mas com o principal de ajuda. De ajuda aos garotos da base, de ajuda aos que chegam. Hoje, Canu vai viajar com o time para Goiânia. É lá que o Botafogo vai fazer a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro amanhã contra o Vila Nova. A estreia por si só, ela deixa um pouco mais ansioso. A gente precisa pontuar fora. Ontem o Botafogo anunciou a contratação do Daniel Borges, lateral direito que estava no Mirassol. Reforço para a defesa, onde o capitão ainda fala mais alto e com esperança. Eu tenho como principal objetivo em minha vida fazer esse clube voltar a sorrir, porque esse clube me fez sorrir, me fez ajudar minha família, então eu tenho total gratidão e consciência do que eu devo fazer para ajudar esse clube a estar no seu patamar devido. Boa sorte pro Canu e pro Botafogo. E ó, a estreia do Vasco na Série B é no sábado, o jogo é 11 da manhã, também ao vivo, exclusivo no Premier. A equipe apresentou mais 3 reforços agora há pouco. Deixa eu conversar ao vivo com o Juliano Lima. Quem são eles, Juliano? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Começando pelo primeiro reforço, que é o Daniel Amorim, o atacante que veio do Tombense de Minas Gerais. Ele chamou a atenção pela altura dele, né? 1,91 m, pode ajudar nas jogadas aéreas. Ele chamou a atenção também do Vasco naquela partida na segunda fase da Copa do Brasil, que o Vasco venceu por 2-1 o Tombense, tá lembrado? Então ele fez um dos gols do time mineiro. Além dele, mais 2 nomes para o meio-campo. O argentino Sarrafiori, emprestado pelo Internacional até o fim da temporada e que no ano passado jogou pelo Curitiba. O terceiro jogador foi o Michel, de 31 anos, experiente, estava no Grêmio e jogou pelo Fortaleza na última temporada, mas olha só, ele não joga há há mais de um ano, desde fevereiro do ano passado, por conta de um problema na cartilagem do joelho esquerdo, mas ele pertence ao Grêmio e estava no Fortaleza. Com isso, o Vasco
completou 10 reforços para essa temporada. Tá de olho no lateral esquerdo, buscando no mercado. Volto com vocês, Escobar. Valeu, Juliano. São 3 jogadores que vão ajudar o Vasco aí nessa caminhada. Agora é o seguinte, brasileiros, ontem na Libertadores, quem conta como foi é o senhor Léo Batista. ...1984, um ano que me lembra Grande Irmão. Não o Big Brother do nosso Thiago Leifert, mas o livro 1984 de George Orwell, que inspirou o nosso BBB. Aliás, o livro viralizou esta semana. Eu vi aqui na minha rede social, ó. Olha, essa aí é a irmã da Fly, que participou do BBB 20. Ela ganhou um exemplar bonitão do livro 1984. Não parecia muito feliz com o presente, não. Mas aí, abriu e tinha um celular no lugar das páginas. No meu tempo, livro bom é brasileiro, né? Ou seja, uma BBB usando um livro que fala da vigilância do grande irmão. Como eu aqui, no Globo Esporte, falando de mim mesmo, no Globo Esporte. Taça Libertadores da América. O Santos perde para o América de Cali e fica numa situação difícil no grupo 3. Pois é, o Santos não conseguiu sair daquela situação complicada que eu estava falando lá em abril de 84. E até ontem tinha sido a única eliminação do Santos numa primeira fase da Libertadores. Bom, até ontem, né? O Santos precisava ganhar do Barcelona de Guayaquil, no Equador, e que o Boca Juniors não vencesse o Strongest em Buenos Aires. Missão ingrata que piorou logo. O Almendra acertou um chutaço pro Boca com 2 minutos de jogo. E o Damian Dias colocou o Barcelona na frente do Santos aos 14. O Caio Jorge empatou pro Peixe e deu uma esperança que durou pouco. O Barcelona fez 2-1, de novo com o Damian Dias. E o Montanho fechou a vitória, 3-1. O Boca também fez mais 2 em Buenos Aires e venceu por 3-0. O grupo terminou então com o Barcelona em primeiro e o Boca em segundo. Agora, você já viu alguém estar perdendo de 5-1 e sair comemorando quando conseguiu fazer 5-2? Aconteceu com o Pérez Greco do Deportivo Táchira. Saiu vibrando porque uma derrota por 3 gols de diferença classificava o time da Venezuela contra o Olímpia do Paraguai, que precisava vencer por 4 gols de diferença. E o Ortiz conseguiu salvar a vaga do Olímpia aos 37 do segundo tempo. O jogo do Inter não passou nem perto dessa emoção. 0-0, meio sem graça, mas o que importa para os colorados é a classificação para as oitavas como primeiro do grupo. Mestre Léo Batista, olha, o Santos aqui não vai para as oitavas de final da Libertadores, mas segue para as oitavas da Copa Sul-Americana, que é o prêmio de consolação para quem fica em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. Falando em Sul-Americano, o Bahia perdeu para o Montevideo City Torque do Uruguai por 4-2 e não conseguiu a classificação para as oitavas. O Corinthians já entrou em campo eliminado, mas pelo menos se despediu com uma goleada em cima do River Plate do Paraguai, tá? Com um golaço iniciando essa vitória, quer ver, ó? A bola vai sair ali para a entrada da área, o zagueirão não consegue pegar nela. E olha o chute do Ramiro, meu amigo, lá na gaveta. 1-0 Corinthians. Aí depois, jogada pela direita, o Jô, de direita, que não é a perna boa, fez o gol. Ele agradeceu ao Bruno Mendes ali, ó. Valeu o passe, hein, garoto? 2-0 Corinthians. Depois, Matheus Vital, aquele revelado pelo Vasco na saída do goleiro. 3-0 Corinthians. E o Ramiro ainda teve tempo de fazer mais um. Terminou assim, Corinthians eliminado, 4. River Plate do Paraguai, 0. Com a força de ataque da Fernanda Garay e os bloqueios funcionando bem, a seleção feminina de vôlei venceu mais uma na Liga das Nações. Passou fácil pela República Dominicana por 3-0.
Segunda vitória em 2 jogos, uma boa preparação para os Jogos de Tóquio. Hoje tem mais. Jogo contra a forte seleção dos Estados Unidos, a partir das 2h30 da tarde, no Sport TV 2. Basquete 3 contra 3. A modalidade vai estrear nas Olimpíadas de Tóquio. E além do número de jogadores, claro, né, tem outras diferenças para o basquete tradicional. O jogo é só em metade da quadra e acaba com 10 minutos. Ou se uma equipe fizer 21 pontos, que vier primeiro. O arremesso dentro do garrafão vale 1 ponto. De fora, em vez de 3, vale 2 pontos. Tá rolando o pré-olímpico masculino na Áustria. 20 equipes disputando 3 vagas. Fabrício Veríssimo, Jonatas Melo, Jefferson Socas e André Ferros, 3 titulares e 1 reserva, representam o Brasil. Primeira seleção venceu a Turquia por 21-6. E no basquete 3 contra 3, a galera joga 2 vezes por dia. A segunda partida foi contra a República Tcheca. Olha que passe, Hortência! Que jogada espetacular! Linda enterrada do André, outra vitória brasileira. O pré-olímpico continua amanhã e o Sport TV 3 vai mostrar os 2 jogos do Brasil. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Seguimos com essa semana cheia de reportagens especiais. A de hoje é do Fluminense, que estreia sábado no Brasileirão. E tem também o Flamengo, que decide hoje o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores, depois do intervalo. O Brasileirão começa no sábado e o mercado do Cartola FC está aberto até às 6h30 da tarde desse dia, hein? E se você ainda não é cartoleiro Pro, vou relembrar para você as vantagens, porque só cartoleiro Pro concorre a mais de 640 mil reais em prêmios na temporada, disputa 8 rodadas especiais com premiações em dobro, participa de até 10 ligas clássicas e 10 mata-matas, tem acesso completo ao conteúdo do Gato Mestre. Então, ó, entra lá em cartolafc.globo.com/assine. E domingo tem logo um jogaço na primeira rodada do Brasileirão, ao vivo na Globo, às 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras, ó. Mas antes, o Flamengo tem que decidir hoje a liderança do Grupo G da Libertadores. Hoje termina a fase de grupos da Libertadores e o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield da Argentina no Maracanã. A vaga para a próxima fase já está garantida e o time de Rogério Ceni só precisa de um empate para avançar em primeiro lugar do Grupo G. Para mim, acho que é sempre fundamental ganhar, principalmente em casa. Ser primeiro ou segundo nunca é questão, porque é absurdo pensar nesse modo. Acho que você tem que ganhar todos os jogos, tem que mostrar supremacia. Pet, tô te ouvindo falar de Flamengo e pensando aqui que foi num dia 27 de maio, só que há exatos 20 anos, que você fez aquele gol marcante na história do clube, né? Aquele gol de falta na final do Campeonato Estadual de 2001, dando o tricampeonato para o clube. Queria aproveitar então para saber de você, como é que você se sente numa data tão importante? Nem acredito que passaram 20 anos já e um gol tão marcante. Marcou toda uma geração, não só a geração do Flamengo, dos jogadores, meus colegas, mas também a geração dos torcedores. Então foi um momento emocionante, histórico e estou muito feliz, né, agradecido de ter feito um gol nesse momento, 43 minutos do segundo tempo. E fomos mais felizes, conseguimos essa vitória impressionante e trazer o tetra-tri para o Flamengo. Gols de falta, aliás, tem sido um problema para o Flamengo. O último foi marcado por Diego em 10 de junho de 2018 contra o Paraná pelo Brasileirão. Para o jogo de hoje, pela Libertadores, o Flamengo tem como opção o goleiro Diego Alves, que está recuperado de um problema na coxa e voltou a ser relacionado. A zaga terá Rodrigo Caio ao lado de Bruno Viana ou Gustavo Henrique, já que o William Arão foi expulso na última partida. No ataque, Pedro deve fazer dupla com Gabigol, já que Bruno Henrique também cumpre suspensão. E quem sabe o aniversário do histórico gol do Pet não inspire os jogadores na hora de cobrar uma falta. E, se quiser, dá uma olhada na minha aula, aprenda com o Pet, gol do falta, como se bate falta com maestria, e talvez ajuda. Um abraço. E marra, hein, Pet?
Bet. Uma dica pra você agora, podcast GE Fluminense traz os bastidores da vitória sobre o River Plate, que garantiu o tricolor nas oitavas de final da Libertadores e também a expectativa para a estreia no Brasileirão. ge.globo/GE Fluminense e nas principais plataformas de áudio também. Fluminense estreia sábado no Brasileirão, pega o São Paulo no Morumbi, com muita expectativa numa dupla de atacantes. Essa dupla começou a temporada 2021 bem na foto. E como tem prazo de validade curto, é bom aproveitar para ver Fred e Kaique juntos no Brasileirão. Eu acho que nós estamos diante de um grande jogador e que nós estamos tendo o privilégio de desfrutar, né, dessa joia no seu início. Fico feliz por estar estreando numa competição tão grande como o Brasileiro. Kaique está vendido para o poderoso Manchester City. Se apresenta ao atual campeão inglês em janeiro do ano que vem. Ou seja, vai jogar o primeiro Brasileirão da vida e depois não se sabe quando, nem se um dia volta a jogar o nosso campeonato nacional. E como o Fred já está mais perto do fim da carreira, fica difícil imaginar um reencontro dos dois em campo no futuro. Fred já tem um nome marcado na história tricolor. Não só aqui na sala de troféus, com 2 títulos brasileiros, por exemplo, um deles esse aqui, de 2012, mas também com acervo de imagens riquíssimo, dos quase 200 gols que já tem com essa camisa. Já Kaique está só começando, e aí para entender de onde vem essa badalação desde os tempos de criança, é preciso revirar alguns arquivos pessoais dele. Foi nas quadras de futsal, dos 8 aos 13 anos, que Kaique cresceu e apareceu. Hoje tem 17, idade para ser filho do companheiro de ataque, de 37. É uma garotada encabeçada por Kaique, que pode ajudar e muito Fred a bater marcas pessoais históricas no Brasileiro. Tem esses números aí que são palpáveis, que estão próximos. Bastam 3 gols para ultrapassar Romário e Edmundo e se tornar o segundo maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Para chegar ao líder, Roberto Dinamite, e os 190 gols dele, aí vai demorar um pouco mais. O Romário e Edmundo são 2 caras que eu sou muito fã. São 2 jogadores que eu cresci vendo jogar, que me inspiraram. Lógico que eu não tenho a qualidade deles, mas assim, são jogadores que me paravam de frente para a TV para ver. E eu ter essa oportunidade de, em gols, poder estar perto deles ali, para mim já é um motivo de muito orgulho. Se eu conseguir passar, para mim vai ser uma satisfação. Eu não sonhava isso quando eu era pequeno. Fred chegou em 2009, com gol na estreia, deixou o clube 7 anos depois. Passou por Atlético Mineiro e Cruzeiro e voltou no ano passado. Viveu praticamente de tudo no Fluminense. A arrancada para se manter na Série A em 2009, as conquistas dos brasileiros de 2010 e 2012. Eu tive tantas faces aqui no Fluminense, eu já fui vilão. Como na final da Sul-Americana em 2009, quando foi expulso contra a LDU. Assim não, Fred. Já foi expulso. Pra quê, Fred? Pra quê, Fred? Logo você, Fred. Herói, assim, em alguns títulos. Fez 2 gols contra o Palmeiras no jogo que definiu a conquista do Brasileiro de 2012. É tetracampeão brasileiro de futebol! Eu já tive polêmicas. Como em 2011, quando teve que apresentar conta de bar a torcedores que o criticavam. Já tive um momento que todo mundo me perseguiu, mas a única coisa que nunca faltou aqui com o Fluminense foi carinho por mim, sabe? Nos momentos, inclusive, que eu errava muito e que eu estava lá embaixo, a torcida do Fluminense, em todo momento, ela me estendeu a mão e me reergueu. Fluminense e Fred se reergueram. Em 2020, surpreenderam a todos. O atacante foi decisivo na reta final do Brasileirão. E o time, que para muitos brigaria para não cair para a Série B, terminou em 5º lugar, com vaga na Libertadores depois de 8 anos. Eu sou infinitamente grato ao Fluminense e nem se compara, não tem nem como colocar em proporção o que eles fizeram por mim. Infelizmente, eu nunca vou conseguir pagar, nem dentro de campo, nem fora de campo. Então eu tento
dar o meu melhor para fazer a torcida feliz. Fred tem 187 gols com essa camisa, segundo maior artilheiro do Fluminense. Segue escrevendo essa história, dando assistências também, como os 2 passes para gol contra o River Plate. A partir de sábado, começa mais um brasileiro para ele. Para Kaique, tudo é novidade. Uma estreia com gosto de despedida. Com 20 anos de diferença, essa dupla forma o presente de um Fluminense que pensa no futuro e não esquece do passado. Legal. E amanhã tem 2 reportagens especiais no Globo Esporte. Do Botafogo, com torcedores ilustres declarando amor incondicional ao clube, e do Brasileirão da Série A, com o Flamengo buscando o 3º título seguido. Tetris subindo vertiginosamente.